Salve, salve, concurseiros e concurseiras de plantão! Meus nobres, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para cada um de vocês que estão nos acompanhando agora. Tá? Um tempinho que a gente não está dando aula, né? Um tempinho que a gente tira para a gente estar descansando, somente nessa virada de ano. Tiramos um time para poder renovar as energias e entrar nesse ano de 2022 voando alto, né? Alto nível. Então, ou seja, temos um ano todo pela frente, né? Um ano cheio de oportunidades. E quando vira-se o ano, a gente traça um tanto de objetivos, né? Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou sair da casa dos meus pais, esse ano eu vou começar a estudar, né? Que seja assim também, filho, nos estudos, que esse ano eu consiga estudar mais, que esse ano venha o concurso que eu quero, eu posso, né, progredir nas etapas, né? Acho que o mais gostoso quando você começa a estudar e começa a engrenar, entender a dinâmica, é quando tu pega um concurso e passa da etapa das provas, né? Quando você começa a conhecer etapas seguintes do concurso. É muito gostoso. Porra, tô naquela porcentagem de aprovação para convocação para as próximas etapas. É gostoso. Vou ter exame médico, vou fazer um psicotécnico, vou fazer um teste físico. Isso é muito bom para a gente, né? A gente começa a ver que as coisas estão dando certo, né? Consigo mensurar resultados. Isso é muito, muito bom. Show? Meus nobres, esse ano é um ano de muita expectativa para a nossa maravilhosa turma da PMBA. Né? PMBA é uma turma que eu tenho um grande apreço, né? Um grande carinho, tenho vontade de conhecer muito meus alunos online, que a gente sempre vê aí nas lives, né? Acompanha na rede social, que é uma pessoa, um povo muito aconchegante. Tá? Mas em breve nós vamos poder estar indo aí junto, se Deus quiser, um aulão e tá podendo aí conhecer vocês pessoalmente, que é uma vontade pessoal minha. Meus caros, hoje, né, dentro dos tópicos para o nosso edital, venho hoje dar uma aula de que eu gosto demais: crimes contra a administração militar. Gente, quem acompanha nossas aulas há um certo tempo sabe que quando eu falo dos crimes contra a administração militar, o que eu tenho que ter na mente? Tenho que ter na mente, a função. Quando eu balanço a blusa aqui, para o militar, né, o que é uma coisa honrosa para o militar e que vocês querem usar muito como uniforme de trabalho? É a farda, não é? Vocês querem ter umas suas, né? A simbologia da farda é muito bonita. Né? Olhar para uma farda e você vê, eu faço uma leitura o cara que é zeloso com a farda, né? Coloca ali tudo, você lê tudo, cara, você consegue ver qual instituição militar o cara pertence, de qual estado, né? Você vê a bandeira, você vê ali a graduação ou o posto que ele é, o cara tem divisa, o cara tem ali a passadeira dele, você consegue ver os cursos que o cara fez, né? Às vezes o cara coloca lá os brevês dos cursos que ele fez, né? Você consegue ver lá o nome de guerra, tipo sanguíneo, a área que o cara trabalhou, a área que o cara trabalha, na verdade. Isso é muito interessante. E principalmente como o cara cuida da farda dele. Se é uma farda novinha, passadinha, bonitinha, coturno ali também, qualidade, né? Isso tudo diz muito respeito ao militar. Isso é muito interessante. Você vê o cara todo vacaiado, que trem todo grandão, todo mal dobrado, coturno, barro puro. Se um cara não trabalhar desse jeito, isso já dá uma demonstração de não zelo, né? Inclusive, você começa até a perceber, né? O cara não tem cuidado com a farda dele, vai ter cuidado com o serviço, né? Tem sim muito essa ideia aí. Mas enfim, quando eu falo da farda, então, ou seja, função. Quando temos uma profissão nova, quando temos uma função nova, como já dizia, né, Ben Parker, grandes poderes requer grandes responsabilidades. O que ele quer dizer com isso? Que, com a tua função que tu vai ter um tanto de, entre aspas, poderes, né, que vai te gerar grandes responsabilidades. Para a nossa matéria, o que isso tem a ver, professor? Tem a ver que, através dessa nova função, eu vou ter que fazer várias coisas relativas a ela, né? Lembrando sempre que o meio militar, eu sempre falo, meio militar, o leque
de alternâncias de ações realizadas, ela é grande. Ela vai desde um atendimento, né, patrulhamento na rua, né, um atendimento ao cidadão, uma instrução, né, uma abordagem, uma conferência de veículo, até uma troca de tiro, né, que você mata mata não, né, você repele a injusta agressão que pode levar a óbito a vida de alguém, amparado na excludente de ilicitude de legítima defesa, né, sua de terceiro. Enfim, e você vai fazer coisas que também violam, dentro desse leque, coisas que violam a intimidade da pessoa. Você consegue ter acesso a coisas da vida pessoal da pessoa e principalmente coisas que podem te dar vantagens. Coisas que dão vantagem para a gente é algo perigoso, porque o ser humano, por natureza, a gente vê que é algo difícil. Tudo que vai dar vantagem, né? O mundo gira em torno do dinheiro, esse mundo capitalista em que vivemos. Então, quando você começa a ter acesso a isso, é perigoso, né? Tanto é que pessoas podem vir até você, né, jogar um dinheiro na sua mão, falar: se eu preciso que você simplesmente deixe de fazer isso. Eu preciso que você, né, não tome essa providência para eu poder, né, não ser preso ou ter alguma punição. Lá do outro eu te dou um dinheiro, né? Até ganha mal, né? Vários anos sem aumento, sem um reajuste. Então toma aqui um dinheiro para... Porra, aí é aí que diferencia, né, o verdadeiro militar, o cara que tem honra, que está ali, sabe da condição financeira dele, sabia disso quando quis entrar, sabe que o militar dificilmente vai ficar rico, né? Às vezes vai ter uma condição de viver, né, dentro do padrão médio de sociedade, que vai ter suas limitações, né? Vai ter que ir ali, às vezes, economizando, parcelando as coisas e tudo. O funcionário público, ele não ganha um dinheiro assim, um dinheirão no mês, às vezes outro mês um pouco menos, aí mês tal, e porra, não. É aquela quantidade contínua, né? Então, às vezes tem que esperar. Mas, às vezes, o cara desvirtua a real função querendo uma vantagem devida, certo? Por quê? Você tem facilidade na sua profissão. Eu consigo, com mandado de busca e apreensão, revirar a casa de alguém, né? E dentro da casa das pessoas, as pessoas guardam dinheiro, guardam joias, coisas de valor, certo? Dentro do veículo, quando eu estou fazendo uma blitz, né? Costa aí, fica um cordãozinho de ouro, um dinheirinho dobrado ali, né? Vou dar uma busca à pessoa, parado, polícia, mão na cabeça, vira de costa, abre as pernas, pá, tô ali, ó, enfia a mão no bolso, tira a carteira, tira o celular, procuro se tem algum ilícito, né? Alguma, uma arma ou droga, ou algum objeto roubado. E dali você consegue, pega a carteira de alguém e abre, né? Quem chega é só, normalmente, as forças de segurança, né? Que vai ter acesso a essas coisas, né? E temos que tomar muito cuidado. Nisso, criou-se um rol de crimes, né? Que, via de regra, é para coibir isso, com penas maiores do que a dos crimes contra o patrimônio, né? Porque as condutas se assemelham. Por exemplo, furtar. O que é furtar, professor? Subtrair coisa alheia móvel. É a mesma conduta que vai, por exemplo, se amoldar para o crime de peculado. Todavia, o que vai diferenciar é a função. Pura e simplesmente isso, beleza? Então, olha só. Quando eu quero começar aqui, o primeiro crime que nós vamos começar abordando vai ser o peculato. O que é o peculato? Peculato nada mais é que isso, a conduta de... Na verdade, nós vamos ver que existe 4 tipos de peculato. Temos que ter isso facilmente na mente da gente, né? E que são condutas parecidas com os crimes contra o patrimônio. Só que é a questão da função, beleza? Então, professor, quais são os 4 tipos existentes, então? Olha só, nós temos o peculato apropriação, o peculato furto, peculato culposo
e o peculato mediante erro. Beleza? Não são esses 4 peculatos que a gente tem que ter tranquilidade. Gente, a coisa mais fácil do mundo é a questão de peculato, né? Eu quero que vocês, obviamente, depois dessa aula, resolvam questões disso para vocês verem. Não foge disso aqui. Vocês sabendo que eu vou falar para vocês. Isso de cada negócio, nós vamos ler também a letra de lei, que é de suma importância. Gente, pelo amor de Deus, leiam letra de lei. Qual que é a dificuldade? Não, precisamos ler letra de lei. Precisamos ter o contato com a lei, saber o que está escrito ali, porque a questão de concurso é isso, é ou não é? Já pegou as provas anteriores da PM da Bahia. Vai lá, vai perguntar qual que é a história do direito penal militar no Brasil? Quem criou o direito penal militar? Qual a aplicação jurídica do direito penal militar no Brasil? Não, gente, não cai questões relativas a isso no nosso concurso. Cai a letra de lei, que está escrito na lei, né? Então, o que é interessante vocês fazerem provas anteriores da PM da Bahia? Vocês verem já e tomar noção como que é as questões. A gente estuda com a finalidade de acertar questões. Então, precisa ter noção do que vai cair, como que cai, o que é a ideia. O que é a ideia? Literalidade de lei, né? Então, às vezes eu não vou conseguir decorar o que está escrito. Bom seria isso. Mas eu vou conseguir entender se as mudar. Meu cérebro lá no fundo vai fazer assim, ó. Então tem errado, né? Então é isso que é importante. Peculato apropriação. Primeira coisa que você tem que entender, que lá no peculato apropriação vai existir o verbo apropriar. Vai ter lá o verbo apropriar, né? E o que é a ideia do apropriar? É que você já tem contato com o bem, né? Diariamente. Às vezes você, pela sua função, vai ser destinado a alguns bens para você estar trabalhando com eles. Só que esses bens pertencem a você, ele está emprestado pelo Estado. O bem pertence ao Estado. Bens que têm um valor patrimonial, vale de dinheiro. E o Estado não quer ter prejuízo com dinheiro, né? Então, olha só. Dinheiro. Vale dinheiro. Uma arma custa dinheiro, né? Munição, um HT, uma viatura. Então, são coisas que valem dinheiro, custa dinheiro. Então, a gente tem que ter o zelo. Não podemos perder isso. Ou querer ficar com isso para a gente. O peculato de apropriação é isso. É você, às vezes, tem contato com esse bem e fala assim, agora esse bem vai ser meu. Passo a ver esse bem e ter esse bem com propriedade minha. Tenho que ficar no meu serviço, vou levar para casa meu. E vou vender ele, vou dar para os outros, né? É só da conduta de se apropriar disso, entra aqui. Beleza? Olha só o que diz a letra de lei, né, desse crime. O que a gente precisa ter em mente? Ó? Ele é o 303. Ele começa dizendo assim, ó, apropriar-se. Então ele já começa com o verbo. Ele já inicia com o verbo. Apropriar-se de dinheiro, valor, qualquer bem móvel. Beleza? Público ou particular. Então, grife em bem móvel, público ou particular, de que tem posse ou detenção em razão do cargo ou comissão, né? Ou desviá-lo em proveito próprio alheio. Detenção de quanto? A pena é alta, 3 a 15 anos. Beleza? Temos um caso de aumento de pena de 1/3 sob objeto de apropriação ou desvio de valor superior a 20 vezes o salário mínimo. Então, tem a questão aqui interessante, no caso de aumento de pena, de quanto? De 1/3. Se o objeto for o quê? 20 vezes. O salário mínimo. É importante, porque na prova eles vão colocar assim, vai ter um aumento de... Eles colocam metade. Aqui que você vai falar? Não, metade não, aumento de 1/3. Beleza? Começa a pegar esse start, gente, para a questão de números.
Números é de suma importância, muito importante, números. Frações, aumento de pena. Pena também, né? O peculato é 3/15, uma pena alta. Peculato furto, a primeira coisa que você anota aí. Ele tem a mesma pena do peculato da apropriação. Mesma pena. Então, tanto é que ele já começa o início dele assim, ó, aplica-se a mesma pena, né? Qual que é a pena? Reclusão 3 a 15 anos. Pena alta. Você pegar, por exemplo, uma conduta que se assemelha aqui por furto, a pena é bem menor que isso. Não dá nem ultrapassa 4 anos. Então, olha só, mesma pena aplica-se a mesma pena, né? Começa assim. Aí, se você tem que ter uma ideia que aqui vai vir uma palavra, subtrair. Então, o que eu tenho que ter em mente, professor? Furto, aplica-se a mesma pena e tem que ter a palavra subtrair. Pô, fechou com 10. Né? Fechou com 10. O que diz o peculato furto? Aplica-se a mesma pena quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, ou subtrai. O verbo subtrair. Ou contribui para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo da facilidade que proporciona a qualidade militar ou de funcionário. Top. Peculato culposo. Quando eu falo um crime é culposo, quando tem-se a modalidade culposa, é quando o agente não quer o resultado. Ele de forma alguma queria que fosse subtraído o objeto, queria que o objeto perdesse o objeto, esquecesse o objeto para trás. Né? Atualmente eu estou sendo encarregado de um inquérito policial militar em que foram extraviados, depois de uma conferência, estava faltando 2 radiocomunicadores na unidade. Às vezes, por algum problema, nós estamos ainda em período de investigação para poder levantar onde for para esses rádios. O IPM já veio com a tipificação de que peculato culposo. Então, olha só, peculato culposo, o cara não quer o resultado. Exemplos, professor. Quer exemplos? Claro. Militar, quando eu era militar do Corpo de Bombeiros, normalmente sai naquela unidade de resgate, aquela ambulância, chama unidade de resgate. Cada qual ali dentro, normalmente roda-se com 3 militares, cada qual tem sua função, né? Porra, minha função é motorista, eu sou motorista, né? E depois eu vou auxiliar lá no trâmite. Ah, não, eu sou comandante. O comandante vai dar todo o apoio, direcionamento, coordenar, conversar, colher dados para BO, enfim. E vai ter a função lá do outro militar, né? Que é participar diretamente na vítima, verificar. Beleza. Às vezes esse militar também, esse terceiro, ele que vai carregar aquela bolsa com todos os equipamentos ali para dar o primeiro apoio, né, à vítima. Então vai ter ali todo o equipamento da área de atendimento pré-hospitalar, às vezes vai ter um desfibrilador dentro dessa bolsa, esses equipamentos praxe, né, atadura, tal, esparadrapo, todos esses atendimentos, né? Então um bolsão grandão, então o cara já desce com esse bolsão, coloca do lado da vítima, começa a conversar com ela, pá, e no final, aí você abre ela e vai pegando um trem ou outro, né? E no final você tem que juntar aquilo tudo, enfiado da bolsa, fechar, botar nas costas, conferir se está ficando nada para trás, entrar na viatura e ir. Só que o cenário de uma ocorrência, ele não é um cenário, ar-condicionado, som ambiente, tranquilo, pressão 12/8, aguinha gelada. Não, cenário de ocorrência é correria, agitação, é gente querendo ver, é família, ai meu Deus, meu filho,
não sei o que, me ajuda, socorre ele, salva ele. E os outros na rua ali e tal, você querendo isolar, faz isso, faz aquilo, o trânsito correndo, se não tiver mal isolado, tem um carro tirando tinta do você toda hora, e você a vítima, você quer juntar ela, jogar dentro da viatura e sumir. Muitas vezes você pode esquecer essa bolsa para trás, com inúmeros casos, né? Você quis que aquilo acontecesse? Não, mas por estarmos em um serviço diferenciado, uma atividade específica, né? Igual eu falei com vocês, o leque de alternâncias dela é grande. Acontece isso, tá? Então, deu prejuízo, porque lá dentro daquela bolsa tinha bens do Estado, e esses bens valem dinheiro. Vou somar aqui, está dando R$ 1.500 de equipamento. O Estado não vai ficar com esse prejuízo, né? Senão não aguenta. Não, as pessoas, até mesmo os próprios funcionários públicos, vão começar a não ter zelo e cuidado. Se perder, perdeu, né? Não, as coisas podem ser assim, não, né? Abre-se uma brecha grande para termos o que? Desvio de conduta. Mas o que eu quero falar com a questão do peculato culposo? Primeira coisa, o cara não quer de forma alguma o resultado. Ponto. Ele agiu culposamente. Quando eu ajo com culpa, eu não quero, eu vacilei, dei má nota, agi imprudente, negligente ou imperito para aquilo. Mas o que é o pulo do gato que cai em questão? É a questão do ressarcimento do bem. Se da data do fato, né, do dia ali que se perdeu o material, deu esse prejuízo, até a sentença irrecorrível. O que é sentença irrecorrível, professor? No nosso direito aqui no Brasil, nós adotamos o sistema de duplo grau de jurisdição. O que é isso, duplo grau de jurisdição? É que a gente entra, é processado, né, numa primeira instância, aí vê a condenação. Aí abre-se espaço para um recurso. Normal, vou recorrer a um órgão superior. Recorro. Esse órgão analisou, deu a sentença. Normalmente, via de regra, ali acabou. Você já teve a sua situação revista por 2 órgãos julgadores. Isso quer dizer isso. Mas tem recurso que vai para o STJ, para o STF, para o S não sei das quantas? Tem. Né? Mas são casos específicos, até lá da violação da lei, né? Não a questão do seu fato em si. Às vezes o julgamento foi feito em um parâmetro totalmente contrário às constituições, né? Enfim. Então é isso que a sentença é recorrível. Diz na segunda instância aqui, normalmente. Se você ressarcir o prejuízo, você fica o quê? Isento de pena. No caso, ocorre uma extinção de punibilidade. Extingue-se o dever do Estado, dever direito do Estado de punir. Beleza. Só, todavia, se for após a sentença recorrível, o Estado não quer ficar com esse prejuízo. Ele dá um incentivo para você ressarcir aquilo, né? Beleza, passou já a sentença recorrível, não tem como, filho. Todavia, se você quiser melhorar a sua situação criminal, penal, se você pagar esse prejuízo, você vai ter uma redução de pena de quanto? De metade. Olha, já um benefício, já bacana também. São incentivos que o Estado dá para ele não ficar no prejuízo, ele, não te prejudica tanto na pena e fica bom para todo mundo. Isso aqui cai em prova porque eles vão trocar, né? Eles vão falar que vai ser só redução de pena, né? Vai trocar, falar que é 1/3. Então a gente tem que ter todo esse zelo e cuidado aqui no peculato culposo. Ponto. Peculato mediante erro de outrem. Peculato mediante erro de outrem. Dessa vez eu vou ler o peculato culposo e já vou ler o peculato mediante erro de outrem. Olha só. Peculato culposo. Se o funcionário ou militar contribui culposamente para que outrem subtraia ou desvie o dinheiro, o valor ou bem, ou dele se aproprie. Às vezes você, por desleixo, está saindo do quartel ali, esquece de trancar a porta. Aí tem casa assim, mas esqueci de trancar a porta. Eu volto lá no quartel para ver. Normalmente cidade pequena tem isso. O cara volta, chega lá, tá faltando um computador, tá faltando um armamento, um rádio comunicador. Que bosta. O cara quis o resultado, não, mas ele foi
né, imprudente ali de deixar deixar aberto o lugar que tinha que trancar. Responsabilidade de trancar. Tranquilo, detenção de 3 meses a 1 ano. Olha só, 3 meses a 1 ano o culposo. Aqui, é reclusão de 3 anos a 15 anos. Olha a diferença, né? Aí, extinção ou minoração da pena, no caso do parágrafo anterior, se a reparação do dano precede a sentença irrecorrível, o que acontece? Extingue-se a punibilidade. Se lhe é posterior, redução de quanto? Redução de metade da pena imposta. Peculato mediante erro de outro. É o que ele diz? Apropriar-se de dinheiro ou qualquer outra utilidade que no exercício do cargo da comissão recebeu por erro de outra. O que é interessante aqui? A gente tem na mente que também tem-se o verbo apropriar. Também inicia com o verbo apropriar. Só que temos que ter mais em mente ainda que vai estar escrito o erro de outrem. O que isso leva a gente a crer? Que normalmente o militar vê que a pessoa está em erro. Toda vez que eu falo que alguém está em erro no direito penal militar, penal comum também, a pessoa ela não tem real noção dos fatos. Ela não sabe o que realmente está acontecendo. E o que é o dever dela? O dever dela é alertar o fulano. Está fazendo errado, faça isso não. Né? Não é para mim que você tem que pagar não, filho. Você tem que pagar isso lá no outro órgão. Você tem que ir num banco, na lotérica, né? E você orientar a pessoa correta. Não existe negócio de você orientar, ser funcionário público, militar, dar uma orientação errada à pessoa na má fé. Não. Temos que ter esse cuidado. Então, se o cara recebeu uma vantagem devida em que a pessoa estava em erro, ele deveria avisar, alertá-la, mas ele não, vou aproveitar disso, vou tirar vantagens para mim. Crime. Beleza? Então, tome total atenção nisso aí. Exemplo que a gente sempre fala na aula é que cara na Blitz, né? Que cara lá na Blitz, uma pessoa, você muda a pessoa na Blitz, pá. Aí chega uma pessoa lá no quartel para poder, aqui eu queria pagar essa multa que chegou para mim, o policial militar. Mas ele pensa, né? Você tinha que pagar isso no banco, aplicativo de celular hoje em dia. Às vezes uma pessoa idosa, aquela velhinha, honesta, criada na roça, não conhece nada, nem sabe mal o que é o WhatsApp. O cara vê aqui e fala, vou ganhar vantagem disso, né? Perigoso, né? Perigoso, e tem um crime tutelando isso aí, beleza? Só que o peculato mediante erro de outrem, a pena também é uma pena diferente, ó, reclusão de 2 a 7 anos, beleza? Aqui é reclusão 2 anos a 7 anos. Ó, pra você ver, 2 anos a 7 anos. Aqui era 3 meses a 1 ano. E os dois aqui, 3 a 15 anos. Show? Então vou apagar aqui agora. Nós vamos entrar em outro tópico bacana: corrupção passiva, ativa, concussão. Tem muita coisa pra gente ver aí.
Meus caros, continuando aqui, ó, nós vamos agora falar desses 3 crimes. Eu sempre falo deles juntos, que a gente tem que entender eles em conjunto, beleza? Que são esses, ó: corrupção ativa, corrupção passiva. Eu gosto de explicar também em conjunto o crime de concussão. A pessoa tem que entender que cada um, por concussão, nunca vi falar na minha vida. Corrupção já ouvi falar, os políticos, não sei o quê. Mas realmente, né, a gente tem mais vivência com essa palavra, né? Corrupção, concussão já é mais difícil, mas bem tranquilo. Olha só, corrupção ativa e passiva. Quando eu falo, gente, estou estudando parte especial do Código Penal Militar. O que é parte especial do Código Penal Militar? São as partes que fala de crimes propriamente dito. O que pega? Todo crime, na verdade, é uma ação, né? É homicídio, matar alguém, peculato, apropriar-se. Tem-se uma ação e essa ação ela é caracterizada por um verbo, confere? Então a gente tem que saber, tem que ter em mente quais verbos são de cada crime. Suma importância isso. Olha só, corrupção ativa e passiva. Quais são os verbos? Ativa, são 3. Dar, oferecer e prometer. Verbos da corrupção passiva. Receber, aceitar. E o verbo da concussão? Está aqui já, né? Exigir. Bacana. Olha só. Vamos fazer uma análise aqui. Pensa comigo. Primeira coisa que você tem que decorar. É fácil. Fácil decorar o verbo. Uma coisa fácil. Decora o artigo todo. Às vezes é mais complicado. Mas o verbo a gente tem que saber. Não tem como fugir. É o mínimo. Concussão, exigir. Corrupção ativa, dar, oferecer, prometer. Corrupção passiva, receber, aceitar. Falsidade ideológica, inserir, fazer inserir, omitir. Falsidade documental, falsificar, alterar. Isso é normal, né? E a gente tem que saber os verbos. Lá do motim, revolta, solicitar, né? Recusar. Enfim, são 6 verbos que tem lá. O que pega? Corrupção ativa. Ativa, quem é o ativo é quem está procurando algo, toma iniciativa de algo. Beleza? Então ele está tomando iniciativa em quê? Me vejo numa circunstância em que às vezes eu vou ser prejudicado por um militar, só que eu tenho que burlar isso. Como eu vou burlar? Vou fazer o que o cara vai querer? Vai querer uma vantagem devida, né? Às vezes um dinheiro, uma promessa de tal vantagem. Enfim, então é quem toma a iniciativa. O cara está dando algo, ele está oferecendo alguma coisa em troca, ou ele está prometendo de dar algo, ou de fazer algo por ele, né? Para beneficiá-lo de forma errada, para ele deixar de fazer a sua função. Na corrupção passiva, aqui já entra o militar, propriamente dito, e de regra vai ser aqui o militar. A passiva. Por quê? Vai ter uma outra pessoa que está oferecendo para ele, né? Então vai ter uma pessoa dando para ele receber ou aceitar. Vai ter uma pessoa oferecendo, vai ser uma pessoa prometendo, né? E aí joga a bola para ele, né? Aí você vai aceitar, você vai receber, estou recebendo. Ah, não, beleza, vou aceitar sua promessa dessa vantagem, né? Avisou o empresário, o cara tem uma empresa,
Não, pai, se me liberar aqui, você pode ir lá no meu restaurante, comer o resto desse ano de graça. Beleza, então, pô, liberado. Corrupção. Ativa para quem ofereceu, prometeu, passivos, o cara aceitou. Beleza? Então, olha só. Circunstância muito comum acontece isso, em blitz, né? A gente vê muito exemplo disso em prova. Ou até mesmo exemplos em que a função do militar é fazer isso, né? Dentro do batalhão, e o outro militar dá algo para beneficiar, às vezes em escala de serviço, já vi muitas questões atreladas a isso. A concussão, ela já é uma exigência. Exijo que faça isso. Então, assimile, exigir a concussão, exigir concussão. Fale isso para você 20 vezes, exigir concussão, exigir concussão, exigir concussão, exigir concussão, exigir... Tem que estar na sua mente isso. Por que eles fazem questão de prova? Eles pegam esse nome do crime aqui, ó, e colocam ele. Só que ele tem a sua descrição. Só que eles invertem, eles trocam, tá bom? Outro ponto aqui, ó, que vocês vão me falar muito, é o verbo solicitar. Por que esse verbo solicitar, professor? O solicitar é o seguinte, pessoal, ele deveria, na verdade, deveria não. O que acontece? No Código Penal comum, você tem um crime de corrupção ativa e passiva. Se você olhar lá, a corrupção passiva do Código Penal comum tem 3 verbos. Vai ter o receber, o aceitar e vai ter o solicitar. Lá do outro, aqui no Código Penal Militar, corrupção passiva tem só 2 verbos, igual eu mencionei aqui. Professor, então por que tirou o solicitar do Código Penal Militar? Boa pergunta. Na verdade, eu acho que o certo é o Código Penal Militar. O Código Penal Comum tinha que jogar esse aceitar, jogar o solicitar, ou tirar ele ou deixar ele inserido, sabe onde? No concussão. Raciocinem comigo. Se eu comecei no crime de corrupção ativa, eu que tomo a iniciativa de fazer algo. Ou tomo a iniciativa de fazer isso. Ou tomo a iniciativa de oferecer, de prometer. Por hora pública, o militar vai estar aqui, ó. Ou recebo ou aceito. Uma conduta passiva, né? A pessoa está sofrendo a ação, né? Beleza, vou aceitar. O solicitar normalmente é para alguém que toma uma iniciativa, né? Ou solicitar tinha que estar na ativa ou tinha que estar aqui. Tem-se um entendimento doutrinário que o solicitar ele fica de forma não expressa, mas implicitamente ligado aqui. Então escreve aí sua observação, né? No Código Penal Militar, diferentemente do Código Penal Comum, não temos a presença do verbo solicitar no crime de corrupção passivo, vírgula. Todavia, tem-se um entendimento doutrinário que solicitar fica de forma implícita, vírgula, não expresso, vírgula, dentro do crime de concussão. Pronto. Tem escrito no Código Penal Militar, mas tem-se um entendimento. Luxo, top. Então, fica isso aí, essa dica aí, beleza? Vamos ler aqui como é que é cada crime desse. A gente não pode esquecer da letra de lei, que é o mais importante para a gente. Corrupção ativa. Vamos começar ele aqui, ó. Cá no artigo. Peraí. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para prática, omissão, retardamento. Para quê? Essas 3 coisas são para prática, omissão ou retardamento de algo.
Beleza? O cara dá, pode praticar alguma coisa, omitir em algo ou retardar em algo. Beleza? Reclusão até 8 anos. Tranquilo. Aumento de pena. A pena é aumentada de 1/3, né? Temos um caso de aumento de mais 1/3. Se, em razão da vantagem de promessa, é retardado ou omitido ato praticado com infração de dever funcional. Se concretiza isso aqui, né? Vai ter um aumento de 1/3 se realmente vai ter uma omissão ou retardamento do ato. Cuidado que 1/3 não é metade. Passiva, corrupção passiva. Receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, que fora da função de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Ou aceitar a promessa de tal vantagem. Reclusão 2 a 8 anos. Aumento de pena. Aumento de pena de 1/3. Se deixa de praticar ou retardar o ato ilícito com infração de funcional cedendo a pedido ou influência de outrem. Beleza? Top! Então, os dois aqui tem esse aumento de 1/3. Aqui se cede esse pedido ou cede em razão de influência de outrem. Tranquilo? Crime de concussão. 305. Exigir para si ou para outro, indireto ou indiretamente, entre fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Reclusão de 2 a 8 anos. Tranquilo? Top. Vamos aqui, pessoal, para nós encerrarmos essa aula, falar da diferença desses dois crimes que a gente não pode deixar passar batido deles, não. Que é o crime de falsidade ideológica e falsidade de documento, eles chamam também de falsidade documental. O que acontece? Todos esses crimes aqui, ó, tipificados nesse capítulo, nesse gênero, a gente é tudo voltado a alguma vantagem que o militar vai ter, né? E tudo tira-se em torno de uma vantagem devida, né? Então, temos aqui exemplos de falsidade. Falsidade documental. Verbos, professor. Viciei, agora tem que saber o verbo de todos. Inserir. E aqui alterar ou falsificar. Tranquilo? Primeira coisa. Então, temos aqui um documento, ó. Documento. Beleza. O documento esse seria público particular, né? Só que esse documento, como todo documento, tem a sua forma, o jeito que ele é elaborado, se é manual, se é um cartório, se é um sistema próprio, ele vai ter a forma dele, né? O formato dele em si, e vai ter o que? O seu conteúdo. Assim, vamos pegar o exemplo do boletim de ocorrência. Quem está me assistindo aí, quando se tornar-se militar, via de regra, vai ter uma senha para um sistema em que se confecciona, né, esses relatórios, esses boletins de ocorrência, para relatar um fato que ocorreu, um fato de evento de defesa social, né? Ele é feito através de um sistema, então ele tem o lugar próprio de fazer isso. Ele tem as pessoas próprias que podem fazer isso, né? Um boletim de ocorrência policial, na via de regra, quem faz é o militar, né? Às vezes na polícia civil. Ah, professor, mas eu faço aquele na delegacia virtual. Aquilo é outra coisa, né? Eu estou falando desse aqui.
tem esse documento, tem a pessoa apta a fazer isso e os dizeres que condizem com a verdade. Via de regra, se o exemplo trouxer que quem fez esse documento é uma pessoa legalmente autorizada a fazer, e esse documento em si foi feito da forma correta, seja no sistema próprio, ou seja, né, na forma própria que ele tinha que ser feito. A única coisa que está falsa é o quê? Os dizeres. O relato aqui está falso. Se esse relato está falso, vai na questão de falsidade ideológica, você vai brilhar. Tá? Essa informação falsa, ela chega porque quem faz o documento quer colocar informação falsa, né, para dar vantagens a alguém. Ou a pessoa que está relatando pelo fato está repassando uma informação falsa. Beleza? Já na falsidade documental, também chamada de falsidade de documento, o documento em si, ele é falso, ele é adulterado. Normalmente, a pessoa que está fazendo isso não é uma pessoa autorizada por lei a fazer. Né? E também o seu conteúdo, via de regra, vai estar falso. Né? Tudo falso. Aqui. Se altera, se falsifica. Aí você recebeu um documento em PDF, eu vou converter ele para o Word, vou alterar os nomes ali, alterar a data, alterar alguma coisa e vou salvar em PDF e imprimir. Deu errado, né? Falsidade aí documental. E cuidado sempre com os verbos. Eles vão trazer os verbos certinho aqui para vocês. Show? Top? Então assim, tranquilamente, falsidade, a diferença dos dois é isso aí. Vou ler aqui para vocês rapidamente o artigo. Ó. Falsidade ideológica. Omitir em documento público particular o que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa que deveria estar escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante, desde que o fato atende contra a administração ou serviço militar. Reclusão até 5 anos, se o documento é público, reclusão até 3 anos. Né? Então aqui ó, tem uma pena diferente. Se o documento for público, ó, público particular. Se o documento for público, ele tem uma pena diferente. Que no caso aqui, ó, vai ser o que? Até 5 anos. E o outro até 3 anos. Falsidade documental. Falsidade de documento 311. Falsificar no todo ou em parte documento público particular ou alterar, ó, falsificar ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atende contra a administração ou serviço militar. Se o documento é público, reclusão de 2 a 6 anos. Então aqui, ó, se o documento é público, reclusão 2 a 6 anos. Se o documento ele é particular, reclusão até 5 anos. Fechou? Top! Meus caros, fechando essa nossa maravilhosa revisão de hoje, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? E que tudo dê certo nos seus planos, nos seus projetos. Amém? Pensa vocês, acabou a aula, vou ler de novo. Isso porque é importantíssimo. Vou ler e vou jogar questões no Google aí, ó. Questões de crime contra a administração militar. E chapa aí. Caiu isso aqui, vocês vão ver, ó. Vão tirar de letra. Valeu! Fui!